Muito bem, pessoal. Três coisas que colocam 100% dos resultados a perder. Então, já clica no gostei, se inscreve no canal. E hoje, Floquinhos, às 6 horas da tarde é a promoção da minha consultoria, Black Friday, para os 10 primeiros. Mais informações aqui nos comentários. Bom, vamos começar aqui com o número 3, porque nós temos aqui algumas vias de sinalização. Então a gente vai começar logo com o treinamento, tá? O treinamento, pessoal, para que ele serve, não é? É para ele danificar a musculatura, e danificando a musculatura, a gente fica mais forte. Não na hora, mas depois. Isso é muito legal de falar. Porque, por exemplo, uma vez eu falei isso para um aluno, ele falou, nossa, nunca tinha pensado nisso. Eu falei, vou falar isso publicamente que é bom. Passei o treino para o meu aluno. Depois do treino, ele consegue fazer o treino melhor? Não. Ele consegue fazer pior. Não é? Se ele pegou 40 quilos no supino, ele não pega mais 40, agora ele pega 30, porque ele está fraco. Ou seja, o treino piora a gente. E justamente esse piorar, esse nos enfraquecer, nos destruir, gera sinalizações via a MPK, via mTOR, que a gente pode deixar isso para depois, onde a gente sinaliza o nosso corpo a ser mais forte desde que tenha um processo de recuperação. Ou seja, se o treino não danificar a musculatura, não vai adiantar nada o que você está fazendo lá. Então, imagina que você está dentro de uma sala escura e tem homens nessa sala. E aí você está deitado numa cama bem macia e daqui a pouco vem um objeto cilíndrico na direção da sua boca. Aí você agarra esse objeto cilíndrico com toda a sua força e ele vem na direção da sua boca, mas você empurra ele para cima. E aí alguém empurra para baixo e você empurra para cima até o momento que não dá mais. E aí ele bate na sua boca. O que aconteceu aqui? Onde é que eu estou? Dentro da academia, com pessoas treinando, fazendo um supino. Né? E eu estou segurando a barra aqui e a gravidade está trazendo para baixo. E eu jogo ela para cima. Só que chega um momento que eu não consigo mais e ela me estrangula e eu morro. Você entende que isso é muito perigoso para a sobrevivência? E que se eu conseguir escapar dessa, eu vou ter que ser mais forte? Porque senão a minha espécie está comprometida? Então, é basicamente isso. Agora, pensa assim, ó. Eu pego essa barra, a gravidade jogou, eu joguei, a gravidade jogou, eu joguei e guardei. Ah, beleza, tá tudo certo, vai embora pra casa. Não vai crescer nunca. Então, o treino, ele tem que ser até a falha. Leandrão, posso criticar? Lógico, querido, sempre. Eu não treinei até a falha e tive resultado. Sim, no começo. Porque para quem não tem nada, metade é o dobro. Então, no começo, intermediário, tá tudo certo. Agora, quer ficar avançado? Treinar até a falha. Leandro, tudo bem, eu não quero ser avançado. Tá bom, mas é o seguinte, um intermediário que treina até a falha e um que não treina, vai progredir muito mais rápido. Então a gente não está discutindo aqui resultado. Porque para ter resultado você tem. Você fica aí, faz qualquer coisa e vai ter. A gente está aqui para discutir o melhor resultado. E o melhor resultado vem com treinamento até a falha. Eu falei muito disso no meu curso de como montar um treino e uma periodização do zero. A falha é o parâmetro principal e o resto vem se adequando a esse parâmetro. O volume de treino, a densidade, a frequência, mas o principal é treinar até a falha. Afinal, você não vai querer que o objeto cilíndrico safe a sua vida pela boca, né? Então, só para fechar, esse erro a gente não pode cometer. Erro número 2. Aqui a gente vai falar de hormônios, tá? Ah, Leandrão, esse aí eu gostei, porque aí o cara que não usa hormônio não vai ter resultado, então eu vou descer o cacete na seringa? Não, não é isso. O que a gente está falando aqui? A gente tem 3 grupos hormonais que são muito importantes. Não que os outros não sejam, lógico, mas eu estou falando por resultado. Que é a tireoide. Então se você tem uma tireoide que está funcionando um pouco mais devagar, não adianta. O seu metabolismo ele vai ser menor. Você vai dizer, tudo bem, Leandro, mas o que tem isso a ver? Porque pensa só no seguinte, um tem um metabolismo de 1000 calorias e o outro tem um metabolismo de 3000 calorias. Só que esse aqui vai comer 1500 e esse daqui vai comer 3500. Os dois não estão com 500 calorias de superávit? Então, os dois vão ter o mesmo resultado de hipertrofia? Lógico que não. Porque quem vai ter mais resultado é quem come mais. Quem come mais tem potencial para treinar mais pesado. A gente volta no número 3. E treinando mais pesado, ele vai precisar de recuperação. Só que ele tem caloria, então ele recupera. Ou seja, quem tem hipotiroidismo não consegue ganhar massa muscular. Ou vai ter dificuldade para ganhar, muita mais dificuldade. E muita mais facilidade para ganhar gordura. Porque se ele jogar as 3.500, né, ele vai virar o barril do Chaves. Então, ele precisa resolver isso, mas hoje resolve muito fácil, gente. Vai no mediquinho,
tira o examinho, é na hora. Manipula lá, besta, coisa simples. 2, 3 dias mudou tua vida. E é isso mesmo, tá? Próximo hormônio, testosterona. Então se a sua testo for muito baixa, seja homem, seja mulher, você limita os teus resultados. O que o pessoal não entende é que, por exemplo, principalmente homem, assim, isso é muito normal. O cara tá com 400 de testo e ele fala, nossa, tá muito baixo, né? Porque é de 200 a 800. Sim, mas tá 400. 400 é bom. Você tem algum sintoma? Não, nenhum. Libido boa, disposição boa, humor bom, ganho massa muscular. Ah, mas eu posso ganhar mais. É, a gente sempre quer ganhar mais. Até tomando hormônio o cara quer ganhar mais. Pô, poderia ser mais rápido isso aqui. Então isso não é parâmetro fiel, isso é subjetivo. Testosterona baixa, pessoal, normalmente é inferior a 300, tá? Normalmente. Ou a menos que a pessoa tenha sintomas clínicos. Ah, eu tenho 350, mas não tenho libido nenhuma, e outras razões não explicam, tá? Não tem nada emocional, tá tudo certo, tudo resolvido. Então, a gente pode tentar fazer aqui alguma intervenção para subir essa testosterona. Mas tem que lembrar que 800 é o máximo. Pega todos os seus exames, vê o que está próximo do máximo ou próximo do mínimo. Normalmente fica ali na média mesmo. Então a testosterona idem. E a gente tem também a insulina, né? A insulina é o hormônio mais anabólico do corpo, não do músculo. O hormônio mais anabólico do músculo é o andrógeno, é a testosterona. Mas a insulina, ela carrega a proteína para dentro do músculo, ela carrega o carboidrato para dentro do músculo. Ou seja, se ela não funciona bem, o que vai acontecer? Você vai comer e não vai conseguir levar isso para onde você quer. Por isso que a sensibilidade à insulina é muito importante. A gente melhora fazendo cardio e comendo carboidratos de baixo índice glicêmico, fazendo dieta hipocalórica, entre outros. Então esses três, eles devem estar redondinhos, só tirar exame sobre isso. E o nosso número 1 da lista é a nossa outra via de sinalização, que a gente falou de uma vialização de treino, a auto-hormonal, e a gente vai para a nossa terceira via, ou para a nossa primeira, depende de como você está encabeçando aqui o vídeo, eu estou no primeiro, que é a via da dieta. Então presta atenção no seguinte, por que o iniciante, mesmo sem dieta, ele evolui? Porque o treino não é nada, o corpo dá conta, é tão fraco o treino, que qualquer porcaria que ele comer, ele consegue levar a musculatura dele no limite e ele consegue recuperar aquilo lá, porque também não fez dano nenhum, é muito fraquinho. Porque ele levantou no supino só a barra. Agora, o avançado, ele levanta a barra e mais 80 quilos. Ou seja, ele levanta 10 vezes mais peso. E aí, meu amigo, a proteína vindo do pão de queijo não vai mais ser suficiente. Então você precisa da dieta para quê? Para fazer o teu treino ser melhor. Porque o que muda o seu físico é o seu treino. Tá desmerecendo a dieta? Não é isso. Eu tenho um curso de como montar uma dieta do zero, que é muito importante. Só que o que eu estou dizendo é o seguinte, a dieta, ela vira o gargalo do treino. Então você não consegue progredir e recuperar no treino, porque a sua dieta é ruim. Aí você vem e enche ela de carboidrato, você começa a levantar mais peso, e isso muda o teu físico. Só que não vai adiantar nada você levantar mais peso e não recuperar essa musculatura. Então você precisa mandar proteína, aí você recupera a musculatura. E aí você está mais forte e mais carregado de energia para no próximo treino fazer ainda melhor. Lembra do exemplo que eu usei do metabolismo? Ah, esse aqui come 1.500, esse come 3.500. Os dois estão com 500 de superávit. Só que esse de 3.500 está bombando no treino. E o de 1.500 está morrendo. Quem vai progredir mais? Na questão dietética é a mesma coisa. Então você precisa, no mínimo, tá, bater os seus macronutrientes diariamente. Todo dia alguém me manda lá na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro todo dia, né? Me manda alguma lá se tiver qualquer dúvida, que eu puder fazer para ajudar, tamo aí. Ah, Leandro, como é que eu calculo os meus macros? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um vídeo aqui completo sobre cálculo de macronutriente. Você dando uma olhada nesse vídeo, você vai entender como é que calcula os alimentos, usa o aplicativo, usa uma tabela, enfim. Dá uma conferida nesse vídeo aqui. E a promoção hoje, às 6 horas da tarde, hein? Para os 10 primeiros.